Olá, eu sou a Brenda Rédua, sou psicóloga, musicoterapeuta, estou me especializando no transtorno do espectro do autismo. Essa é a parte final do vídeo sobre as 5 coisas que toda criança precisa. E nesse vídeo eu vou falar sobre os limites. Bom, esse tema dos limites é algo bem amplo e que dá muito pano para manga. Mas, quem sabe em vídeos posteriores a gente continua falando um pouco mais sobre isso. No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns aspectos dos limites. Bem, primeira coisa, você que é pai, você que é mãe, precisa ter em mente que você precisa ser firme com a sua criança. E ser firme não é ser autoritário e nem gritar. Eu sei que é difícil, os pais têm muito esse problema de gritar, de ter explosões de raiva e ainda dizem que a criança só ouve se gritar, só começa a fazer aquilo que é necessário depois que gritar. Mas precisamos pensar em algumas coisas. Se você tiver numa discussão com alguém e algum de vocês começar a gritar, o que isso significa? Que aquela pessoa já perdeu o controle. Então, no caso da criança, a criança pode perceber isso, que você perdeu o controle e que ela te tirou do sério. E isso pode ser interessante para uma criança, tirar o adulto do sério. E outra coisa também super importante, será que a criança, para obedecer, você tem que gritar? Será que sempre para ela parar de fazer algum comportamento ou fazer alguma coisa que você esteja pedindo, você precisa gritar? Então, é muito importante que a criança te obedeça, que a criança te ouça, você falando de maneira firme, de maneira tranquila. Precisamos lembrar que nós, pais, responsáveis, terapeutas, nós precisamos manter o controle, nós somos o adulto da relação. Então, a criança precisa ver essa segurança, esse controle na gente e nós sermos um modelo para ela. Bom, em relação ao limite também, a gente precisa lembrar que não podemos demorar a agir para poder dar a disciplina daquela criança. Então, alguns exemplos. Digamos que na 10ª vez que a criança faz aquele comportamento ruim, é que você vai lá disciplinar ela, corrigir ela. Eu suponho que na 10ª vez você já está indo bem estressada, não é verdade? Então, o ideal é a gente estar repreendendo, estar chamando a atenção dessa criança lá na primeira vez, para ela não ter esse tempo todo de fazer esse comportamento ruim. Até porque na cabeça dela pode ser uma coisa que não é tão ruim assim, já que ela tá fazendo, aí de repente você, bum, acabou a paciência e chama a atenção dela. Então o ideal é não chegar na 10ª vez da criança e corrigi-la logo no início. A mesma coisa, se estiver fora de casa, geralmente pode se falar, você vai ver quando chegar em casa. E não que não possa ver quando chegar em casa, mas o ideal é ter alguma repreensão ali no local onde vocês estão. Não na frente das pessoas, até porque é importante não repreender, não constranger a criança dessa forma. Mas o que for possível fazer naquele local é bom para ser alguma coisa imediata. E, em último ponto, a gente tem o falar e cumprir. Isso é muito importante, os pais falarem e cumprirem. Isso traz credibilidade. A criança pode olhar para você e ver que você é alguém que ela pode acreditar e que você é seguro. Ou seja, se você for falar para a criança, vou quebrar sua cara, vou colocar pimenta na sua boca, vai ficar sem jantar hoje, vai ficar um mês sem ver televisão. E aí, essas coisas vão ser cumpridas? Então, a criança, caso você esteja numa situação assim, de falar e não cumprir, vou te pegar, vou te bater, espera só eu sair daqui.
e não acontecer nada, a criança sabe que não vai dar em nada e isso não vai melhorar o comportamento dela. Então é importante se focar em coisas que vai cumprir, porque isso vai ser de muita importância para a criança observar em você.